Olá a todas e todos, para mim é motivo de muita alegria e satisfação participar dessa sucessão de aulas que a ESA de São Paulo está fornecendo, junto à Comissão de Direito Urbanístico da UAB de São Paulo. Agradeço o convite da professora Mariana Mencio, coordenadora desse projeto e da área acadêmica da comissão, assim como agradeço a parceria sempre presente e o estimulante da doutora Lívia Pires, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da UAB São Paulo. Meu nome é Daniela Libório, sou advogada desde 1989, então estamos aí com 33 anos de profissão, sempre na advocacia privada, e desde 1990, ou seja, há mais de 30 anos, eu comecei a trabalhar com as questões municipais, primeiro no CEPAM, Fundação Prefeito Faria Lima, mas de lá acabei tendo contato com a matéria urbanística e acabei indo para o mestrado em Direito Urbanístico na PUC, e de lá conheci mestres e conheci o tema, e claro, não tinha sido oferecido para mim na faculdade, na graduação. Estávamos aí, eu fiz faculdade entre 84 e 88, então no cenário antes da Constituição Federal. Como vocês sabem, a Constituição Federal ela traz um capítulo de política urbana, mas a matéria urbanística não se restringe só ao que está lá no capítulo da política urbana. Existem princípios, existem valores, existem normas, instrumentos que estão, na verdade, amalgamados por toda a Constituição Federal, por exemplo, a função social da propriedade, que está no artigo 5º, no artigo 170, além de estar no 182, por exemplo, não é? Ao lado disso, existe no artigo 6º, as funções da cidade que foram sendo incorporadas, enfim. Então, a Constituição ela traz esse novo cenário que eu não tive na graduação, mas mesmo assim, as faculdades, os cursos de direito ainda têm muita resistência em fazer essa oferta. Mesmo com toda essa resistência e desconhecimento, eu fui avançando nessa área porque me apaixonei por ela. Era uma forma de eu pensar em qualidade de vida e fazer uma contribuição com o direito. De que maneira o direito podia ser bom para mim, como profissional, e ao mesmo tempo eu poder ser útil para a sociedade. Sim, havia uma relação vocacional no que me diz respeito. Então, é claro que eu queria ter minha contraprestação pecuniária, eu queria ter a valorização dos meus honorários, mas, ao mesmo tempo, eu queria que aquele meu trabalho pudesse ter algum elemento transformador. Eu não vou dizer que encontrei ambientes fáceis, porque se hoje há muito desconhecimento sobre a matéria urbanística, 30 anos atrás, o que eu encontrava era, ora, Daniela, larga essa área não existe, né? E esta área, na verdade, é um ramo do direito público absolutamente consagrado com todo o seu regime jurídico lá na Constituição Federal. E diante dessa ousadia e de acreditar nessa possibilidade, eu avancei ao longo desses 30 anos, ou seja, eu sou uma advogada que trabalha com direito urbanístico desde o começo da minha carreira, né? Depois de um ano ou dois de ato na experimentação de alguns escritórios. Então, na verdade, quando eu vou na Fundação Prefeito Faria Lima, que tinha um foco de auxílio aos municípios, a partir dali eu realmente encontro essa afinidade com o direito, e é muito bom saber que dentro da sua profissão você pode se sentir confortável intelectualmente, não que não haja desafios, mas que aquilo tem uma afinidade com os seus valores, que há uma afinidade intelectual, que há uma possibilidade de carreira. E percebi que era um nicho muito especializado e que pouquíssima gente poderia, na verdade, fazer essa oferta. Mesmo assim, então eu vou comentar com vocês essas atuações, alguns tipos que eu tenho feito, e vou finalizar dizendo, então, quais são as perspectivas que eu vejo, né, diante do cenário que nós encontramos. Então, o que eu encontrei inicialmente foram consultorias. Essas consultorias muitas vezes foram oferecidas, né, e contratadas para a administração pública municipal, né, então, sempre de forma pontual, né, não constante, porque tem sempre o corpo jurídico em qualquer executivo, poder executivo, também no local. Então, contratações específicas de alguns acompanhamentos, acabaram acontecendo pareceres também.
Então, por exemplo, eu tive um parecer que era para analisar uma minuta de uma licitação de resíduos sólidos que iria acontecer no município, mas um município grande e que estava com muita dificuldade de fazer um ajuste sobre isso. Então, o prefeito, junto com a Procuradoria Municipal, acharam por bem que um parecer independente, autônomo, analisasse a lisura, a estrutura e a coerência disso com todo o planejamento urbano, ou seja, né, de como isso estava sendo feito. E, efetivamente, esse foi, por exemplo, um trabalho específico. Eu tenho muitos, mas eu vou falar por segmentos, né? Então, uma consultoria para uma municipalidade, então fui contratada pela Procuradoria do município, e sim, esse é um espaço para aqueles que já estão num grau de aprofundamento já avançado em direito urbanístico, poder oferecer os seus préstimos para isso. Ora, mas como é que fica a contratação, né? E todas as dificuldades, também pelos órgãos de controle, né? Como se dá essa contratação? Bom, dependendo do grau de aprofundamento e especialização, que eu fui realmente ficando apenas, então, somente nessa área. Então, há um reconhecimento do mercado e dos órgãos de controle a respeito dessa especialização minha como profissional. Então, é comum, quando falem do meu nome, já associem a minha área e, ao mesmo tempo, a experiência que eu tenho e a produção que eu tenho. Essa é uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Então, na medida em que eu fui escolhendo atuar com essa área, foi muito importante não só ler livros, mas fazer os cursos a esse respeito. No meu caso, eu segui carreira acadêmica também, então esse também é um outro espaço. Existem cursos de graduação e pós-graduação já com a matéria urbanística, o direito à cidade, o planejamento urbano, o desenvolvimento urbano, em geral no direito, mas também na arquitetura e urbanismo, também tem espaços de carreira para atuar com a questão urbana sob o olhar do direito. Então, o espaço acadêmico existe e ele está ampliando rapidamente, vários institutos estão abrindo para essa leitura, diversos recortes, territorialidade, raça e gênero, por exemplo, que é uma questão que eu tenho trabalhado ultimamente, mas também a questão da infraestrutura. Como é que você vai desenvolver infraestrutura se não há noção sobre o planejamento urbano, desenvolvimento urbano, e como é que se equilibra isso? Como é que você vai também fazer o acompanhamento de uma licitação, de uma concessão, de saneamento, de energia, se não sabe quais são as questões que envolvem aquela territorialidade dentro da ótica, da lógica do sistema jurídico, urbanístico, normativo, né? Então, enfim, então existe ali, né, dentro da possibilidade de atuar junto ao poder público, como eu falei muitas vezes com o executivo, com a procuradoria, né, e em geral são profissionais que estão mais ligados à carreira acadêmica porque tem produção científica, porque são balizados tecnicamente, porque estão atualizados sobre isso. Então, a possibilidade da contratação dentro do poder público também eu entendo que está muito próximo àqueles que também desenvolvem carreiras acadêmicas e científicas que vão respaldando essas contratações perante órgãos de controle. Também pode haver essas contratações dentro das câmaras legislativas e municipais, né, como não só assessorias de vereadores, né, como também fazer as capacitações. Então, tem as consultorias diretas para problemas específicos, mas também oferecer as capacitações para os servidores públicos, para os agentes públicos, a respeito da temática urbanística também. Isso é um espaço para aqueles que também desenvolvem a carreira acadêmica e científica. Bom, além disso, existe, né, por exemplo, outras situações que eu tenho trabalhado com associações de bairro ou, na verdade, moradores de um bairro, mesmo que não estejam na formatação ainda de sociedade civil organizada como uma associação de bairro. Tem muitos problemas que acontecem nos bairros e, às vezes, a associação de bairro, mesmo tendo ali uma consultoria jurídica, ela é muito mais instrumental para a gestão da relação entre as pessoas e as incomodidades vistas muito mais no Código Civil, o latido do cachorro, o barulho não sei que horas, e a árvore que caiu,
e o vizinho que parou com o carro em frente ao portão do outro, e o lixo que não passa. Então, muito mais as incomodidades do que as questões urbanísticas. Então, na revisão de planos diretores, de lei de desocupação do solo, né? Às vezes zoneamentos que são feitos de forma inadequada para determinados bairros. Eu já atuei várias vezes com associações de bairros e, por exemplo, uma das oportunidades, numa revisão de plano diretor e lei de desocupação do solo, essa associação entendeu que o zoneamento que tinha sido mantido, né, do plano anterior para esse, tinha sido, não havido qualquer alteração, estava trazendo um processo de atrofia do bairro, de não desenvolvimento, abandono de imóveis. Por quê? Porque ele era uma zona restritiva residencial, ZR1, ou seja, só casas e pessoas habitando, não poderia nem ter prestação de serviços. E ao entorno todo podia. Então, o que aconteceu no entorno daqueles poucos quarteirões, não lembro exatamente, mas vamos pensar que fossem uns 6 quarteirões, estava com essa ZR1, o entorno todo funcionando ali de atividades, e aqueles quarteirões ali sendo abandonados, porque também foi ficando caro, houve uma interpretação invertida da municipalidade, achando que aquele IPTU deveria ser valorado, porque, então, de baixa ocupação, enfim, foi uma confusão. Fizemos uma intervenção, organizamos essa população, entendemos o que ela queria, fizemos a intervenção junto com essa população, de maneira organizada, para ir fazer a intervenção dentro da Câmara Municipal, que estava na fase de revisão dessa legislação, porque passou do Executivo, estava na fase legislativa. Fizemos essas intervenções, então, sempre com a comunidade, de maneira ordenada, planejada, com todos os elementos, conseguimos essa alteração. Então, aí o bairro hoje se proporcionando conforme a comunidade deseja e que também não está incompatível com as diretrizes do plano diretor. Então, associações de bairro também podem receber consultorias ou às vezes contratações, dependendo da localidade, do município, mas é um espaço de trabalho também muito, muito interessante. Né? Já acontece também um outro filão, que são os empreendedores imobiliários, né? Principalmente aqueles que têm loteamentos, certificados de loteamentos, por exemplo, que não estavam sendo aprovados pela municipalidade. Esses exemplos que eu estou dando são de municípios e estados diversos, né? Então, por exemplo, o projeto lá do loteamento não é aprovado, não tem justificativa, está devagar, e aí fui contratada para primeiro analisar, na ótica de um parecer, para verificar se havia algum erro, algum problema comparativamente à legislação municipal, vi que estava tudo certo, então o parecer foi favorável para que continuasse, e nesse sentido, então, conseguimos deflagrar judicialmente, acabei inventando o nome de uma ação judicial, né? Uma ação declaratória, né, de legalidade do processo administrativo de licenciamento e que, portanto, poderia continuar com o seu andamento regular. Então, eu fiz como uma declaratória não constitutiva, até para que não tivesse umas custas absurdas, e, na verdade, o ato de declaração judicial não seria um ato de constituir nada, e sim apenas declarar pela municipalidade, pelo juízo, que aquele processo podia continuar. Não havia nenhum óbice. Então, também, em um ano, houve a decisão de primeiro e segundo grau, era só matéria de direito, por exemplo, né? Também uma associação de empreendedores de um outro município, de uma outra capital, ficou numa zona de penumbra na mudança de legislação e 300 empreendimentos ficaram empacados, porque nem estavam lá, nem estavam cá, né? Ficaram ali numa zona cinzenta. Então, conseguimos aí fazer um parecer, então eu não ia atuar judicialmente, eu ia fornecer dados e elementos para fazer com que esses empreendedores pudessem deflagrar localmente as suas ações. Mas o que nós analisamos foi a possibilidade, a necessidade, mais do que a possibilidade, de que fossem aplicados efeitos modulatórios no acórdão proferido, que tem funcionalidade aqui e ali, para tudo e tal, mas que deveria aplicar efeitos modulatórios para aqueles 300 empreendimentos que deveriam estar alocados em tais artigos. E assim também foi feito.
Também já houve, eu às vezes participo de editais públicos, não é, que acabam tendo pelo país, por exemplo, para fazer minutas de leis urbanísticas, eles oferecem todo o material, sou eu que faço o diagnóstico, eu tenho reuniões de equipe e acabo elaborando a minuta de lei com determinado foco. Então, já teve tanto com relação à regularização de obras urbanas, o município estava com um padrão de ilegalidade e irregularidade muito alto, criamos tipologias específicas, a possibilidade de convalidação, aqueles que eram, por exemplo, regularizáveis mediante autodeclaração e pagamento de multa, aqueles que precisariam sofrer ajustes, aqueles que precisariam sofrer demolição, etc., aqueles que estavam em absoluta ilegalidade. Temos um repertório de tipologias que foi aprovado inclusive pelo Ministério Público, na Câmara 100%, isso foi aplicado, o município deu uma bela estabilizada no padrão de insegurança jurídica com relação aos imóveis, sempre criando isso com relação às questões urbanísticas. Né? Então, vocês vejam o tanto de ambiente que nós temos no Executivo, no Legislativo, na academia, né, lecionando, produzindo, fazendo cursos em company, proferindo parecer, ação judicial, associações de bairros, mas mesmo assim ainda existe um vazio, um buraco muito grande de profissionais de direito que acabam não avançando, por exemplo, nos licenciamentos urbanísticos. Essa é uma pauta que é absolutamente vazia. Então, não tem profissionais da advocacia, né, que atuem em licenças e licenciamento urbanístico ambiental, né, para não dizer das questões de regularização fundiária, que estão crescendo no país, que é o IBS, que é o IBE, há muitas dúvidas a esse respeito, então são profissionais também bem específicos. Eu também estou atuando na coordenação há 4 anos de uma grande regularização fundiária, de REURBS. Então, veja que tem aí um espaço de trabalho que está aí, né, para ser utilizado por profissionais do direito com capacitação, né, e que não estão sendo ocupados. E aí o que acontece? Emperra, empaca, é feito por quem não sabe, não conhece, e diz que sabe, né, que passou a tarde, deu uma leiturinha nos artiguinhos, umas coisas que viu no Google e acha que sabe. Não, o direito urbanístico é complexo, merece, sem dúvida alguma, que haja, né, um olhar mais detido, constitucional, civil, administrativo, ambiental, para cruzar junto, né, com o urbanístico. Então, por mais que eu já esteja há mais de 30 anos na área, sempre aparecem, assim, nenhum caso é igual ao outro, né? Então, eu estou agora demandando em ação popular, em nome de alguns prédios, em função de uma obra que está com irregularidades desde o seu nascedouro, né? Então, eu achei por bem que a melhor saída para aquele grupo de prédios, síndicos e moradores, seria uma ação popular. Foi declarado pertinente a ação popular pelo primeiro e segundo grau, né, que a matéria urbanística é de ação popular, de ação popular. Já consegui demolição também de obras feitas inadequadamente. Enfim, existe muita matéria para ser avançada. Eu continuo muito estimulada de continuar com o direito urbanístico, muita coisa para ser feita, e é uma felicidade ver um evento, um debate como esse, para que a gente possa trocar um pouco de ideias a respeito da matéria. Não estou agora online com vocês, mas eu me coloco à disposição para trocar mais ideias, e agradeço mais uma vez a oportunidade e essa brilhante iniciativa da Mariana Mencio, da Lilian Pires e de toda a turma, para que pudesse haver essa troca de ideias e de experiências que enriquecem a todos nós. Muito obrigada.